Olá, pessoal! Eu quero corrigir com vocês hoje os exercícios que foram propostos na última aula, tá? Fatoração e simplificação. Esses exercícios, a partir da nossa correção, nós vamos, como eu já combinei com vocês, fazer um trabalhinho em cima disso, tá? Então, deem uma atenção especial aqui, por favor. Primeiro exercício, faça a fatoração e simplificação da expressão. Nós tínhamos 2x ao quadrado menos 4x sobre x ao quadrado menos 5x mais 6, multiplicado por x menos 3 ao quadrado, sobre 2, ou x menos 3 ao quadrado meios, vezes 1 sobre x ao quadrado menos 8x mais 15. Nós vamos fazer isso aqui por partes, tá? É importante que vocês entendam que a gente precisa fatorar o quê? Os polinômios, né? A gente vai usar esta fatoração para simplificar essa expressão. É com a fatoração que nós vamos fazer isso, tá? Então, a gente precisa observar o seguinte. 2x ao quadrado menos 4x é um polinômio. Ele precisa ser fatorado. X ao quadrado menos 5x mais 6 é outro polinômio que também precisa ser fatorado. Ou seja, tudo que for possível desmembrar em forma de multiplicação, nós estaremos fazendo. Isto é fatorar, tá? Eu falei já para vocês, uma fatoração de um número comum. Se eu tenho 30, por exemplo, 2 vezes 15 é uma forma fatorada de 30, né? É um exemplo. 5 vezes 6 também é uma forma fatorada de 30. Então, é uma multiplicação que nos leva ao resultado do número. Então, 2x ao quadrado menos 4x, digamos assim, é o resultado de alguma multiplicação. Que multiplicação é essa? É a fatoração. E aí, qual é o tipo de fatoração que a gente vai usar em cada caso? Eu passei para vocês uma dica de sequências de fatoração que a gente pode usar, né? No caso, a gente sempre inicia pela fatoração tentando encontrar um fator comum, se ele existe, né? No caso aqui, 2x ao quadrado e 4x, existe algum fator comum entre eles? Quem seria, né? Quem seria o fator comum de 2x e de 4x? Podemos dizer que, ó, olha, observem o que eu estou fazendo aqui, ó. E aqui já está dando a forma fatorada, tá? Ah, mas a professora está dando a resposta. Não, observem comigo, ó. 2x ao quadrado menos 4x. Quem é comum a 2x ao quadrado e a 4x? Dentro de 2x ao quadrado tem um 2x multiplicado por x. Porque que me leva a 2x ao quadrado. Dentro de menos 4x tem um 2x multiplicado por menos 2. Então, observem comigo, 2x é comum a 2x ao quadrado e menos 4x. Para eu encontrar o valor que está dentro do parênteses, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2x ao quadrado, dividir por 2x e vou chegar a x. Menos 4x ao quadrado dividido por 2x de novo, resulta em menos 2. E esse resultado da divisão de cada termo deste polinômio pelo termo colocado em evidência aqui, o resultado dessa divisão que será o meu polinômio que ficará dentro desse parênteses, tá? Então, eu estou fazendo a fatoração por fator comum. Encontrei quem é o fator comum dos dois. Eu preciso tentar definir isto. A partir desta definição, o que eu vou fazer? Vou dividir cada termo pelo fator em evidência e eu tenho o polinômio que fica dentro do parênteses do que a gente está fatorando. Então, 2x vezes x menos 2 é a forma fatorada de 2x ao quadrado menos 4x, tá? Agora, x ao quadrado menos 5x mais 6. A gente tem uma regra que é o trinômio quadrado perfeito, tá? Aqui a gente não aplica trinômio quadrado perfeito. Por que eu não aplico o trinômio quadrado perfeito?
Porque para ser trinômio quadrado perfeito, o primeiro termo deste trinômio tem que ter raiz quadrada exata, e o último termo deste trinômio também tem que ter raiz quadrada, que no caso aqui é x ao quadrado e 6. Né? 6 não tem raiz exata, mas x ao quadrado tem. Então, eu sei que um dos termos desta multiplicação de polinômios vai ser o x, porque eu vou ter que fazer x vezes x. Agora, pensem comigo, quais números que podem ser multiplicados e que resultem em 6 positivo? Pode ser 2 vezes 3 ou menos 2 vezes menos 3. Essas são duas possibilidades de atingirmos um resultado positivo 6, né? Então, beleza, já sabemos que é o 2 e um 3. Então, esse 2 e esse 3 está garantido aqui, que eu botei aqui embaixo. E esse x a gente já sabe, porque x ao quadrado me leva a x vezes x, tá? Agora, se eu fizer a soma, ó, pensem comigo lá no produto notável. Produto notável dizia quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Aqui a gente não pode aplicar isso porque os segundos termos são diferentes. Eu tenho um 2 e tenho um 3 que me levaram a 6. Então, esse termo aqui do meio, o menos 5x, não vai ser 2 vezes alguma coisa, tá? E, na verdade, o que ele vai ser? Vai ser o x, que é o nosso primeiro termo. Na verdade, ele multiplicado pelo segundo termo 2 e somado ao x de novo multiplicado pelo termo 3. E essa soma menos 5x, esse resultado menos 5x, nada mais é do que a soma de menos 2 com menos 3, que dá menos 5. Ah, não entendi, tô bugado, não sei o que a professora fez aqui. Então, vamos fazer o processo inverso, tá? Eu estou dizendo que a forma fatorada de x ao quadrado menos 5x mais 6 é x menos 2 vezes x menos 3, tá? Não entendi por quê, mas tá um pouquinho clareando, mas não tá bem certo. Eu sei que x vezes x vai dar x ao quadrado e que 2 vezes 3, os dois são negativos, vai me resultar em 6 positivo. Mas esse 5 negativo aqui, esse 5x negativo não tá claro para mim. Quer tirar a teima? Quer ter certeza do que eu acabei de fazer? Até porque vocês precisam saber como fazer isso depois. E é importante fazer esse processo inverso para enxergar o porquê do negativo aqui. Multiplica x vezes x, usando a regra do chuveirinho mesmo, ó. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 3 dá menos 3x, guardem aí. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Guardamos menos 3x e agora guardamos menos 2x. E por fim, menos 2 vezes menos 3 vai dar o mais 6. Quanto é que é o menos 2x adicionado a menos 3x que nós guardamos na memória há pouco tempo? É exatamente o 5x negativo que nós temos aqui. Então, se eu aplicar a regra do chuveirinho que vocês já conhecem, em cima, multiplicando esses dois polinômios, eu vou resultar neste polinômio aqui, tá? Então, sim, x menos 2 vezes x menos 3 é uma forma fatorada de x ao quadrado menos 5x mais 6. Mas como é que eu chego a isso? Tentem observar sempre o primeiro e o último termo. Provavelmente um deles vai ser possível extrair uma raiz e o outro vai ser o resultado de uma multiplicação de dois números. Esses dois números serão os nossos segundos termos e o sinal deles vai depender deste termo aqui do meio, tá? Então, são observações importantes para vocês fazerem. Agora, continuando, x menos 3 ao quadrado. Qual é a multiplicação
de polinômios que representa x menos 3 ao quadrado? Eu simplesmente x menos 3 vezes x menos 3, porque a potência indica que a base se repete duas vezes e temos uma multiplicação entre elas. E o 2 não tem o que fatorar, ele continua 2. Agora, a última fração, nós temos um número 1, que não vai sofrer nenhuma alteração. E, de novo, nós temos um trinômio quadrado não perfeito, né? Por que não perfeito? Porque o x tem raiz quadrada, mas o 15 não tem raiz quadrada exata. Então, ele não é um trinômio quadrado perfeito. Mas é um trinômio e dá para a gente pensar como a gente pensou aqui. O que vai resultar, então? X ao quadrado nos garante o x de cada polinômio. E que número quais números multiplicados chegam a 15? 3 vezes 5 dá 15. Pode ser negativo como pode ser positivo, mas temos um menos 8x no segundo termo. Esse negativo nos define que tem que ser negativo aqui dentro. E aí, então, 3 negativo vezes 5 negativo, tá certo? Chega a 15, sim. Quero ter certeza que esse 8x negativo é isso mesmo? É só fazer a regra do chuveirinho e aplicar uma prova real disso, tá? Fatoramos. Tá pronto? Não, não tá pronto. O que nós vamos fazer agora? Agora, a gente vai cancelar o que é possível cancelar. Quem não lembra o que é cancelamento nas frações, tá? Recapitulando um pouquinho de forma bem breve. Para eu fazer cancelamentos em uma fração, eu só posso fazer quando eu tenho multiplicações e eu tenho que observar para cancelamento um numerador e um denominador igual. Como assim? Percebam que eu tenho 2x vezes x menos 2 e tenho x menos 2 vezes x menos 3. X menos 2 está multiplicando 2x. E aqui, x menos 2 está multiplicando x menos 3. Lembrando, uma fração ela é uma divisão. Vocês lembram que o traço da fração nos remete a uma divisão. Se eu multiplicar 2x vezes x menos 2, que a gente já sabe que vai voltar ao 2x ao quadrado menos 4x, e fizer essa multiplicação aqui, nós vamos voltar a x ao quadrado menos 5x mais 6. Isso não vai nos levar a nada, não vai resolver nada do que a gente precisa, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pensar que esse x menos 2, se aqui ele está multiplicando e aqui ele também está multiplicando, se eu simplesmente cancelar os dois, eu vou ficar apenas com 2x e com x menos 3. Ou seja, eu não preciso fazer essa multiplicação, uma vez que eu já vou ter que fazer uma divisão. Como assim? 2x multiplica por x menos 2 e divide por x menos 2. Eu tenho que fazer, pensem comigo, ó. Eu tenho um número qualquer lá, 4. Vamos supor que no lugar desse 2x aqui, a gente tem a 2x e no lugar dele tem um 4. Deixa eu tentar botar um Jamboard aqui para vocês verem, ó. Vou colocar no Jamboard, acho que fica mais claro para vocês. Olha só, nós temos 2x, eu vou botar em números, tá? Vou fazer frações com números, talvez fique mais prático para compreender, tá? Vou botar aqui, ó, 2/3 vezes, pode ser aqui, 4/2, certo? Se eu fizer essa multiplicação dentro da regra que vocês conhecem básica, sem cancelamento, 2 vezes 4 vai dar 8,
E 3 vezes 2 vai dar 6, certo? O que vai acontecer aqui? Eu preciso simplificar essa fração. O que eu vou fazer? Vou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número e vou chegar à fração menor possível, a fração irredutível. 8 dividido por 2 dá 4 e 6 dividido por 2 dá 3. Cheguei ao resultado 4/3. Não usei cancelamento, só fiz a multiplicação de frações. Agora eu vou fazer o mesmo cálculo, ó, 2/3 vezes, vezes 4/2. Mas aqui eu vou usar o cancelamento. Por quê? Porque eu não quero ter que simplificar no final. Eu quero fazer da forma mais prática possível. Tem o número 2 no numerador e tem o número 2 no denominador da outra fração. O que eu vou fazer? Vou cortar. Cancelo eles. Pensando que, o que aconteceu nesse cancelamento? Na verdade, eu simplifiquei. O 2 e o 2 eu simplifiquei. Sempre eu vou fazer uma dupla, né, de numerador e denominador para isso. E eu fiz uma simplificação. Eu dividi 2 por 2, que deu 1. E aqui eu dividi 2 por 2, que também deu 1. Se eu multiplicar 1 vezes 4, fica 4. E 3 vezes 1 vai ficar 3. E usando a regra do cancelamento, eu não preciso simplificar no final. É o mesmo cálculo, porém com o cancelamento no meio do caminho. Então, este cancelamento nós estamos fazendo aqui na fatoração, tá? Então, só observem uma coisa importante, ó. Percebam que aqui em cima a gente multiplicou por 2 e depois dividiu por 2, porque a simplificação de 8... Ó, 8 foi dividido por 2 e o 6 também foi dividido por 2. O que a gente fez, na verdade? A gente multiplicou para depois dividir. E com o cancelamento, a gente não faz essa operação. A gente faz direto, a gente cancela, só que tem que saber o que está cancelando, né, pessoal? A gente cancela e aí tem como resultado o 4/3. Eu não precisei simplificar no final. Então, é isso que o cancelamento faz. Se a gente não usasse o cancelamento, nós iríamos chegar ao mesmo lugar que nós estávamos antes aqui, tá? Então, fazendo o cancelamento, eu cancelo x menos 2 com x menos 2. Agora, x menos 3 com x menos 3. Lembrando sempre, denominador com numerador, né? Aqui nós temos de novo um x menos 3 e outro x menos 3. Cancelo também. Percebam que eu coloquei os respectivos cancelamentos usando a mesma cor, tá, gente? É importante dar uma atençãozinha nisso. Pronto, fiz os cancelamentos. Será que tem mais alguma coisa para ser cancelado? Olhem aqui comigo. Esse 2 está multiplicando ainda o x menos 5. Esse 2x ainda está multiplicando 1. Dá para cancelar 2x com 2? Dá. Vai ficar, aqui eu elimino o 2, na verdade não é o 2x, é só o 2, tá? Porque aqui embaixo eu só tenho 2, eu não tenho x. Então, eu cancelo 2 com 2 e fico com esse x no numerador e x menos 5 no denominador. Este é o resultado, então, da fatoração com simplificação de toda esta expressão. X sobre x menos 5 seria a resposta deste exercício. Vamos para o exercício 2, então. Faça também a fatoração e a simplificação. De novo, temos que fazer a forma fatorada. De quem? X mais 4 não tenho que fatorar. X ao quadrado, dá para fatorar? Sim, dá para representar por uma multiplicação. X vezes x é igual a x ao quadrado. Perfeito? Agora, observação. Aqui eu tenho uma divisão de frações. Lembrando da regra de divisão de frações. Para quem não lembra, lembrando da regra da divisão de frações. Qualquer fração. Vou botar aqui uma fração qualquer, ó. 2/3 dividido por 1/2. Como é que eu resolvo isso? Por regra, mantenho a primeira fração, que é 2/3,
troco a operação que antes era de divisão por uma multiplicação. Isso era para ser uma multiplicação e ficou horroroso. Aqui, nossa. Tá, faz de conta. Pronto. E 1/2 eu vou inverter. A fração, a segunda fração eu inverto. O que é inverter? O que é denominador virou numerador e o que é numerador virou denominador. E agora eu faço a multiplicação. 2 vezes 2, que dá 4, e 3 vezes 1, que dá 3. Isto é uma divisão, de frações. Ela era uma divisão, foi invertida as frações e trocada a operação, virou, então, o resultado é feito pela multiplicação da fração que a gente tem, que é o nosso dividendo, multiplicado pelo inverso do nosso divisor. Dividendo é quem está sendo dividido e divisor é em quantas vezes eu estou dividindo, tá? Isso é só para recapitular as divisões de frações. Agora, ok, já sei como fazer. Eu preciso inverter isso aqui, o que é de baixo vai para cima, o que é de cima vem para baixo, e aqui eu vou trocar para multiplicação. O que eu fiz? Troquei para multiplicação, fatorei o x ao cubo. Como é que se fatora x ao cubo? X ao cubo nada mais é que x vezes x vezes x. E como é que eu vou fatorar x ao quadrado mais x menos 12? Usando a ideia que nós já usamos na atividade anterior. O x ao quadrado eu sei que me remete ao x, porque x vezes x dá x ao quadrado. E qual é o número que multiplicado pode chegar a 12 negativo? E aqui é uma coisa importante. Eu poderia dizer que mais 3 vezes menos 4 também dá 12 negativo, tá? Só que aí nós temos que observar o que nós podemos cancelar depois. Se eu colocasse um 4 negativo aqui, eu não ia poder cancelar com esse x mais 4. Então, eu preciso colocar x mais 4 vezes x menos 3. Por quê? Porque esse mais 4 depois vai ser cancelado aqui. De novo, não me convenci, a professora não me convenceu que isso está correto. O que eu fiz aqui, gente? É a raiz quadrada do x ao quadrado, que é o primeiro termo nos dois polinômios. E o segundo termo de cada um deles é o 12, vamos dizer assim, fatorado, né? 12 negativo nada mais é que menos 3 vezes mais 4, como eu acabei de falar, ou menos 4 vezes mais 3. Eu usei mais 4 porque eu preciso igualar ao termo da outra fração para cancelar depois, tá? Então, a forma fatorada de x ao quadrado mais x menos 12 é x menos 3 vezes x mais 4. De novo, não estou convencido, quero ter certeza? Faz a regra do chuveirinho, que é a regra do chuveirinho aplicado aqui e vai chegar a isto aqui. Vai garantir que isso está correto. Fizemos a fatoração, vamos cancelar quem? Primeiro, o x mais 4 com o x mais 4, que é o que está em primeiro lugar ali. Não, eu queria cancelar os x primeiro. Podia, tanto faz. O importante é ter tudo cancelado antes de finalizar. Agora, tenho x vezes x aqui, e aqui eu tenho x vezes x vezes x. Então, eu vou cancelar um x com outro x e o outro x com mais outro x. E o que sobrou, então? Como resposta, nós ficamos com x sobre x menos 3. Foi o que sobrou. Tá? Questão 3. De novo, primeiro fatoramos e depois cancelamos. Aqui uma multiplicação simplesmente. 2x menos 4 sobre x menos 1 vezes x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x menos 2. Não estaria errado nós dizermos que 2x menos 4 está dividindo x menos 1, tá? E que x ao quadrado menos 2x mais 1 está dividindo x menos 2. Não está errado. A gente só vai tentar simplificar tudo que for possível fatorando dentro da possibilidade.
2x menos 4, tem fator comum entre eles? O 2x e o 4 tem algum número que está em comum que eu possa fazer a fatoração? Tem sim. O 2, se eu dividir 2x por 2, eu resulto em x. Se eu dividir menos 4 por 2, resulta em menos 2. Então, a forma fatorada de 2x menos 4 é 2 vezes x menos 2. X menos 1 não tem o que fazer, não tem o que fatorar, não tem uma multiplicação que pudesse representar ele, fica como está. X ao quadrado menos 2x mais 1, se nós observarmos, ele nos leva a um trinômio quadrado perfeito, né? Temos raiz quadrada do 2, do x ao quadrado, desculpa, e raiz quadrada do 1. Raiz quadrada de 1 é 1, né? Mas é importante que a gente observe que o sinal aqui é negativo, então isso tem que ter um trabalho de sinais no meio aí, não é só botar x mais 1 vezes x mais 1. Como é que ficaria? Tem que ser x menos 1 vezes x menos 1, porque menos 1 vezes menos 1 dá um positivo, né? Regra de sinais, menos com menos dá mais. E aqui fica negativo justamente porque é 2 vezes o x vezes o segundo termo, que é o menos 1, né? Então, é importante saber que vai ficar negativo, porque aqui é negativo, tá? E o x menos 2 não tem nada para fatorar, permanece como está. Fazendo, então, aqui os cancelamentos possíveis. Quem cancela com quem? X menos 2 cancela com x menos 2. X menos 1 cancela com x menos 1. O que ficou de resposta? 2 vezes x menos 1. Dá para melhorar? Dá. 2 vezes x menos 1 é 2x menos 2. Numa avaliação, eu consideraria 2 vezes x menos 1 uma resposta correta. O que acontece? Como eu falei para vocês, essas questões foram tiradas da prova do Liberato, que é uma prova com questões de marcar, e a questão para marcar estava neste formato. Então, vocês precisam enxergar que 2 vezes x menos 1 é 2x menos 2. Por isso, eu fiz questão de colocar aqui o resultado. Mas eu aceitaria, com certeza, esta resposta sem problema algum. E a última questão, faça a fatoração e simplificação da expressão, também fatorando e simplificando, como as outras. 4x menos 12, podemos usar de novo a fatoração por fator comum. Quem é comum em 4x e em 12? O próprio 4, né? Colocando 4 em evidência, 4x dividido por 4 dá x, e menos 12 dividido por 4 dá menos 3. Portanto, 4x menos 12, fatorado, fica 4 vezes x menos 3. E aqui, x ao quadrado menos 4x mais 4 é um trinômio quadrado perfeito, aonde eu vou ter a raiz quadrada do primeiro termo. Lembrem que quando eu mostrei para vocês o trinômio quadrado perfeito, por regra, o resultado vai dar uma soma ou subtração vezes uma soma ou subtração de polinômios, né? Então, aqui vai ficar, por que x menos 2 vezes x menos 2? Primeiro, o x e o 2 foi definido pelo primeiro e o último termo. X ao quadrado, extraindo a raiz quadrada dele, eu fico com x. E 4, a raiz quadrada de 4 é 2, por isso, x e 2. O sinal negativo, quem define é esse termo aqui. O menos 4x define o sinal negativo aqui no meio, tá? Então, vai ficar menos x. Se eu fizer a multiplicação x menos 2 vezes x menos 2 usando a regra do chuveirinho, eu vou chegar a este resultado aqui, tá? X menos 2 e x menos 3, de novo, não tenho que fatorar, e agora é só cancelar. Quem? X menos 3 com x menos 3 e x menos 2 com x menos 2. O que sobrou? 4 e o x menos 2, que é a minha resposta final. Isto é o desenvolvimento e resultado
das fatorações e simplificações desses desses 4 exercícios. Certo, pessoal? Por hoje, então, era isso. Agradeço a atenção, participação e até uma próxima aula. Um forte abraço a todos.